Boa tarde, Dalcira. Boa tarde àqueles que nos ouvem pela Rádio Vale. É uma alegria poder comunicar e na véspera de uma semana tão importante na vida do cristão católico, que é o início da Semana Santa. A Semana Santa que abre no Domingo de Ramos, com a celebração da bênção dos ramos, e depois tem toda uma programação até a Páscoa de Jesus. Então, por isso que nós chamamos de Semana Santa, porque ela nos leva até a ressurreição de Cristo. E é um momento muito importante na vida do cristão. Bom, o que quiser, a missa, domingo, ela tem uma procissão também, né, Padre Rudinei? Sim, porque ela remete e recorda quando Jesus sobe até Jerusalém e ele é aclamado pelo povo como o rei, né? Então, mas é um rei diferente. O rei da época tinha um cavalo grande, tinha, né, pessoas à volta que o protegiam, e Jesus sobe montado num jumentinho, para simbolizar que é um animal mais perto do povo, até na estatura. Então ele é o rei do povo. E Jesus é aclamado com ramos de oliveira, com palmas. As pessoas jogavam os panos, né, no chão como uma espécie de tapete para o rei passar. Por isso que nós fizemos uma procissão. Esse ano nós vamos sair da Casa da Criança. Às 8 horas nós vamos fazer uma cerimônia de bênção dos ramos lá na frente da Casa da Criança, porque é uma casa importante, né, para a nossa cidade, que cuida de crianças e faz um trabalho social bonito. E depois, às 8h30, nós viemos até em procissão até a Catedral para realizarmos, assim, a Santa Missa, né, onde acontece, então, a abertura, diria assim, oficial da Semana Santa. Bom, então, no domingo, dia 13, nós temos essa celebração na frente da Casa da Criança, às 8 da manhã, com bênção dos ramos, e depois essa procissão. É um trajeto curto, né, Padre Rudinei? Nós estamos também pensando nas pessoas de mais idade também, que gostam de participar, mas não dá para a gente fazer algo muito, muito longo, né? Nós vamos ter uma outra caminhada penitencial, que é na Sexta-feira Santa pela manhã, às 6h30, que sai do pórtico da cidade, ali da saída para o Ponto Fandango, né, bem do pórtico, Sim. E vem até a Catedral. Então, um trajeto um pouquinho mais longo para fazer uma caminhada penitencial. Mas isso é na Sexta-feira Santa pela manhã, às 6h30 da manhã. Certo. E amanhã, quer dizer, agora no domingo, teremos duas celebrações, né? Primeiro, essa procissão e a bênção dos ramos às 8, uma caminhada até a catedral, uma missa às 9 e depois às 6h30 da tarde. Sim, às 9 horas é presidida pelo bispo, porque ele é o, digamos assim, a nível de diocese, né? Então ele preside essa celebração e às 18h30 eu vou presidir. Então a mesma celebração, só que das 18h30 não há procissão, é direto na catedral, aí à tardinha. Bom, e depois, na próxima semana, aí sim tem toda aquela programação da Semana Santa, né, Padre Rudinei? Isso. Nós temos na segunda-feira, teríamos marcado a Paixão de Cristo, que é elaborada, conduzida pela escola, pelo Colégio Marista, né, Roque. Mas devido, já é público, né, devido ao falecimento de uma professora no dia de hoje, nós então não vai acontecer essa celebração, a encenação da Paixão de Cristo. Vai acontecer uma missa, na verdade, em homenagem a esta professora, porque há toda uma comoção também na escola por essa situação. A professora Aida, né, que veio a falecer hoje após o meio-dia. Mas às 19 horas nós teremos essa missa, então, para, assim, recordar a memória dela. Na terça-feira, desculpa. Não, pode concluir, por favor. Na terça-feira nós temos as outras escolas que virão, tanto o João Neves como o Carvalho, a escola vão participar. Aliás, essa semana nós temos celebrações em várias escolas, mas esse é um momento importante para eles virem. A gente faz uma missa voltada assim, para levar as crianças, adolescentes, jovens a entender também o significado da Páscoa, da semana que estamos vivendo. Dia 16 de abril, vejo aqui, tem a Santa Missa da Unidade, que é a consagração dos Santos Óleos e renovação das promessas sacerdotais. Isso, essa missa vem povo, representantes das 14 paróquias da diocese.
é o bispo que preside, e essa missa, ela abençoa 3 óleos, que é o óleo que nós usamos no batismo, o óleo que é usado na crisma, quando a pessoa recebe o sacramento, e também na unção dos enfermos. Então, é a chamada a celebração da unidade. E nesse dia, nós renovamos as nossas promessas sacerdotais. Por quê? Porque a nossa vocação é um serviço para a comunidade. E a gente também precisa renovar esse vínculo com Deus, com a igreja, com as pessoas, né? E a gente pede também que as pessoas rezem por nós padres. Então é um dia de renovação das nossas promessas. E depois, na quinta-feira santa, tem missa da Santa Ceia do Senhor e também o já tradicional, né, a celebração do lava-pés. Sim. A Semana Santa, ela é muito rica em simbologia e gestos, né? Que não são cerimônias normais. Todas elas têm algo que marca aquela cerimônia. A da Quinta-feira Santa é a instituição do sacerdócio, a instituição da Eucaristia e também do lava-pés, sendo que Jesus lava os pés dos discípulos para demonstrar a sua humildade, o seu gesto de acolhida, para dizer, se ele que é Senhor lava os pés dos discípulos, imagina, os discípulos também devem fazer isso com os outros. Nós vamos fazer essa encenação com os jovens. A gente começou um trabalho com a juventude aqui na Catedral, desde o ano passado, e está muito, muito intenso. Então, para nós valorizar esses jovens que estão vindo, começando a despertar para a vida da igreja, eu diria que isso também é Páscoa, né? É renovar a vida, a juventude. Nós vamos então lavar os pés de 12 jovens, 12 adolescentes ali que irão representar os apóstolos. Na Sexta-feira Santa tem meditação das 7 dores de Nossa Senhora e as 7 palavras de Jesus na cruz. Também outra celebração muito importante, às 7 da noite. É muito importante e interessante participar. Nós iniciamos de manhã, como eu lhe falei antes, às 6h30, a caminhada penitencial, que é lá do pórtico da cidade, tem uma parada ali na praça ao lado do quartel e vem até a catedral, dentro do ano santo do jubileu. Então, passa pela porta santa aqui da catedral, faz a confissão e recebe a indulgência, que é a remissão de todos os pecados. Então, o cristão é convidado a fazer esse gesto. Às 15 horas, a celebração da paixão, que é a hora que Jesus morre na cruz. É uma celebração que o cristão ele participa e tem a adoração da cruz, é o beijo da cruz, né? É um momento muito, muito emocionante, diria assim, na vida do cristão, mas de profunda fé. E à noite é a chamada celebração do encontro, que é de Nossa Senhora das Dores e o Senhor dos Passos. Inclusive eu vi uma reportagem hoje de um site que estava resgatando essa questão do Senhor dos Passos, que é uma imagem muito histórica que nós temos aqui na Catedral. Talvez poucas igrejas que têm essa imagem. Então nós vamos fazer as 7 palavras de Maria, as dores que ela passou, por isso que é Nossa Senhora das Dores, e na imagem das dores tem 7 espadas cravadas no coração, lembrando as 7 dores de Maria, e as 7 palavras de Jesus na cruz. É o filho que se entrega por amor à humanidade, e a mãe está sempre perto do filho. Então nós vamos unir essas duas imagens e realizar um momento de reflexão, oração e meditação. E no domingo, finalmente, temos então a celebração da Páscoa. Isso. No sábado santo a gente tem a renovação do batismo, a bênção do fogo, que é às 20 horas, o pessoal pode trazer vela para nós abençoar, e o domingo a celebração da Páscoa. A Páscoa, na palavra judaica, ela significa passagem da morte para a vida. Então, ela é ressurreição. Jesus que vence a morte está vivo. E é isso que a gente vive como cristão. E, aliás, isso também hoje na sociedade a gente precisa buscar sinais de vida, né? Há tantos sinais de morte que atinge a nossa família, atinge tanto o emocional também das pessoas. Eu diria que a Páscoa é um momento muito importante para ter essa renovação. Mas é importante em família também. A gente não viver a Páscoa de mal com outro, ou guardando rancor, ou criando diferenças. Quer dizer, a Páscoa é proximidade,
é vida nova, é esperança, né? E é isso que nós queremos celebrar. E nós precisamos, nesse momento, precisando bastante, né? Um pouco mais de fé, um pouco mais de respeito, um pouco mais de caridade e menos radicalização, né, Com Padre certeza. Rudinei? E a gente assim, ó, todas as religiões pregam a paz, né? E as religiões são caminhos diferentes que levam ao mesmo Deus. Então a gente tem que se respeitar, tem que cuidar um do outro, precisamos ter compaixão, é isso que Jesus veio trazer, e ele se entregou por amor. Então o que vai permanecer da nossa vida é o amor. A vida nossa é terrena, um dia nós seremos chamados para a eternidade, e o mais importante é aquilo do bem que a gente faz na vida do outro. E é isso que nós vamos deixar como legado. Então que a gente possa acolher o ressuscitado, viver essa proposta de esperança e sermos sinais de luz numa sociedade muitas vezes marcada pelas sombras, pela obscuridão. Nós cristãos temos que ser sinal de luz. Com certeza, que bom. Padre Rudinei Lage, eu estou cuidando do relógio aqui, porque o padre reza uma missa daqui a pouquinho, é isso, né, Padre Tem às Rudinei? 18h30, mas bem tranquilo. Né? Bem Esse é um tranquilo, momento tem 10, importante. aliás, 11 minutos. Ainda quem estiver pensando ainda poderá chegar na catedral Pode para participar. assistir essa missa agora às 6h30. Muito obrigado por esse espaço, Dalcir, e Deus abençoe vocês também, a família, né? E possamos comunicar coisas boas também que eleve, né, a vida do nosso povo, pelo bem da nossa cidade, que a Páscoa seja realmente essa bênção do Cristo vivo ressuscitado por nós.